Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque o que tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, tomou uma junta de bois e os matou, e com ele os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Olha que interessante. O Eliseu estava lá na fazenda da família, arando a terra com 12 juntas de bois. Serviço pesado. Estava trabalhando. O Elias, que era o profeta em vigência, um dos profetas mais temidos e respeitados do Antigo Testamento. Esses dias eu preguei sobre Elias aqui e mostrei o quanto Elias era temperamental e forte no seu posicionamento. Ele era temido, mas o Elias entrou numa depressão e pediu para Deus a morte, e Deus resgatou Elias daquela tristeza, mas pediu para ele: vamos atrás de um substituto para você. A obra de Deus não pode parar. Então Elias estava andando e aí achou Eliseu. Eu quero que você entenda algo. Nessa época Elias liderava um negócio chamado Rancho dos Profetas, ou escola de profetas. Era um monte de pessoa mais jovem que tinha dons proféticos e era treinados pelos profetas. O mais natural que acontecesse era que o substituto de Elias saísse dali daquele lugar. Afinal de contas, o povo estava estudando e treinando para aquilo, era uma escola. De quem é a posição de Elias? É de um desses meninos ali. Não. Nosso Deus não respeita as nossas regras. E eu quero até te mostrar uma coisa que tomara que isso motive e incentive seu coração. Deus escolhe pessoas para a sua obra, pessoas inusitadas, aqueles que você olha assim, naturalmente você pensa: esse aqui nunca, esse aqui jamais. O Eliseu não estava nem um pouco contextualizado com Elias. Ele estava lá na sua vida comum, mas ele era um homem de fé. E Deus enxergava a fé de Eliseu lá no campo, lá no trabalho, lá onde ele estava arando junto com os bois. Quando Elias passa por ele está trabalhando, e esse é um aspecto importante demais para quem quer ser usado por Deus e quem quer viver abençoado. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, fala: trabalhando. Se você é uma pessoa preguiçosa, as chances de Deus te usar são extremamente pequenas. Uma das características que nos faz olhar para Eliseu com esse olhar de admiração é porque quando ele foi escolhido para substituir Elias e dar seguimento à linhagem profética, ele estava trabalhando. Deus não tem compromisso com gente preguiçoso. Deus não tem. Você que coloca na sua cabeça que quer prosperar, romper na vida, crescer, o caminho que nós temos é trabalho. E não é ficar escolhendo trabalho não. O cara que está varando a terra, trabalho pesado. Essa geração de hoje que só quer mexer com computador. Vou ganhar dinheiro no Instagram. O cara estava sendo escolhido aqui para ser o sucessor de Elias. Ele estava fazendo o quê? Arando a terra. Porque Deus tira pessoas para propósitos extraordinários de lugares muito simples. Eu vejo os meninos aqui com tanto de sonho na cabeça: eu quero ganhar dinheiro, eu quero prosperar, eu quero estar em lugares altos. E uns meninos mole, preguiçoso, lento, que escolhe trabalho, escolhe serviço. E não é só jovem não, é um pessoal mais maduro também. Os caras pai de família querendo, né? Não, isso aqui eu não faço, não é minha área. Mas está desempregado. Minha família passando necessidade. Mas ei, tem um emprego. Não, mas isso aqui não, isso aqui. Nossa, serviço pesado, hein? Solzão.
O cara que estava substituindo Elias estava arando a terra. Serviço pesado. E você aí, bonitão, bonitona, escolhendo trabalho. O Elias passou por ele, não teve nenhum tipo de conversa. É muito legal isso. Ele joga a capa. Ele pega a capa dele e joga em Eliseu. Como é que funcionou o cara para substituir Elias? O Eliseu estava lá arando a terra, o Elias passou e jogou uma capa em cima dele. Bora. Primeiro eu vou fazer teologia, porque eu não quero servir a Deus de qualquer jeito. Ah, vai plantar batata. Jogou a capa, ele entendeu. Deus me quer nesse negócio. Deus me quer. Vou atrás de você agora. E que ele começou a seguir o Elias. Ele já entendeu. Eliseu era um cara que honrava a autoridade espiritual e pai e mãe. No momento em que a capa caiu sobre os seus ombros, ele entendeu o quê? Deus está me chamando agora para o ministério. E eu vou ter que abandonar toda essa vida minha aqui. E aí ele já vira para Elias, que agora era o chefe dele, a autoridade sobre ele, pede permissão. Elias, eu posso ir até meu pai e minha mãe e me despedir? Submissão à autoridade espiritual. Tem gente que entende isso tudo errado. Acha assim, que o pastor quer satisfação porque ele quer dar pitaco na sua vida. Qual a submissão do cara? Posso me despedir? Tem que entender o que é autoridade espiritual, e não só autoridade espiritual. Vou lá me despedir de quem? Dos meus pais. Sabia honrar o pai e a mãe. O cara estava recebendo o manto de Elias. Vou ter que ir lá e falar com meu pai e com a minha mãe. Posso? O Zé Ruela hoje fala assim: vou sair, não sei a hora que eu volto. Ah, Jesus. E aí ele vai lá. O Eliseu é interessante. Ele vai lá. Característica de um homem de Deus: não tem apego a nada que é natural. Ele estava usando aparelhos para lavrar e os bois. O que ele faz? Ele mata os bois e faz um churrasco. É festa. O cara me chamou para o ministério, velho. É festa isso aqui. Estou sendo usado agora, vou ser usado como profeta. E aí ele faz um churrascão e distribui para o povo. O cara estava chamando ele para o ministério. E você acha que era igual hoje? Ele sabia do caminho duro que ele teria que travar. Mas sabe o que ele fez? Festa. Porque é um privilégio servir a Deus. É uma honra servir a Deus. Ele queimou o aparelho dos bois, tudo o que ele estava usando para trabalhar, ele queimou. Sabe o que isso representa para mim? Para essa vida aqui eu não vou voltar mais mesmo. Porque lá na frente Jesus falou assim: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. O cara rompeu com todos os vínculos do passado. Agora o meu ministério é profético, nunca mais vou voltar à terra. Então isso aqui não serve mais para nada. Você quer ser vitorioso e ter autoridade para usar o nome de Jesus com poder? Faça com que todos os vínculos do passado que te seguram seja destruído em nome de Jesus. A Bíblia menciona que Eliseu era o cara que derramava água sobre as mãos de Elias. O que significa? O Elias ia lavar as mãos, o Eliseu era o cara que jogava água. Sirva. Porque embora ele fosse chamado para ser o substituto, Elias ainda estava lá. Ele andou com Elias um tempo. Sirva. Você quer ser usado por Deus? Seja servo, seja serva. Sirva seus pais, sirva seus filhos, sirva seu cônjuge, sirva as autoridades espirituais que estão acima de você. Sirva. Característica de homem de Deus, de mulher de Deus que tem autoridade profética: fidelidade. Deus tinha revelado tanto para Elias quanto para Eliseu que Elias ia ser trasladado em uma carruagem de fogo e ia para o céu. Então o destino de Elias estava traçado. O Elias chamou Eliseu e falou: Eliseu, você sabe do meu final, você sabe do meu destino, fica aqui, eu vou seguir adiante. O Eliseu: como vive Deus e como vive a sua alma, eu não te deixo, eu não te deixo. E o Elias insistiu, falou: não, você está liberado, pode ficar, eu não te deixo. A gente tem que aprender a estabelecer relacionamento de fidelidade com as pessoas. Hoje em dia você não pode confiar mais na palavra de ninguém. A pessoa está caminhando com você hoje, amanhã já te abandona.
É a gente olhar para as pessoas de fato que têm relevância, não é todo mundo, pessoas que têm relevância na nossa vida e falar: olha, eu vou com você até onde eu tiver que ir, eu não te deixo. E por último, ousadia. O Eliseu estabeleceu um relacionamento com Elias, e aí Elias vai e fala para ele: olha, eu vou para o céu, pede-me qualquer coisa que eu te dou, qualquer coisa. Olha, você escutar isso de um cara do naipe de Elias, irmão, eu admiro Elias, não foi nem pelo que ele fez na época dele, foi porque o cara foi tão especial, que quando Jesus precisou conversar com o mundo espiritual, ele veio trazer o recado. Ele e Moisés, reconhecido. Mas o Eliseu olhou para todo o contexto de Elias, para toda a história de Elias, para toda a unção de Elias, para todos os feitos de Elias, e sabe o que ele pediu? Eu quero unção dobrada do que você possui. Eu quero unção dobrada do seu espírito. Qualquer um de nós diria assim: ah, qualquer coisa tá bom, ah, me dá aí o que você quiser. Nossa, se você me der metade do que você tem, metade não, eu quero o dobro do que você tem. A olhos naturais, ele estava pedindo, mas o cara era ousado, ele tinha grande expectativa a respeito do seu ministério. Ele conhecia o Deus de Israel: eu quero o dobro. E aí Elias desafia dele e fala: olha, se na hora que eu for trasladado, você não tirar os seus olhos de mim, é seu. Eles estão caminhando, o céu rasga, uma carruagem com um cavalo de fogo desce. E adivinha o que o Eliseu estava fazendo? Olhando tudo passo a passo. Por quê? Porque para alcançar o que ele pediu, esse era o preço. Entre o que eu quero, entre o que eu pedi e aquilo que eu vou receber, tem um preço a ser pago. Ele não tirou os olhos de Elias em nenhum momento, enquanto Elias estava sendo levado aos céus. Quando Elias sobe, a capa de Elias cai e ele recebe. Interessante, ele fez exatamente o dobro. O que ele pediu, ele recebeu. A Bíblia diz ainda que o Eliseu, que usou o prato de sal na nascente do rio, morreu. Ele morreu de uma doença. A cova dele era rasa. Um dia está tendo um conflito, eles pegam um soldado, estava morto, jogou na cova de Eliseu. Quando o soldado encostou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Você fala: que poder é esse até depois de morto? Que unção é essa? Que santidade? Que até depois de morto o cara está executando um milagre. E eu te falo isso hoje realmente para quebrar com crenças que estão limitando você. Você pegar esse prato e falar: não somente o sal, não somente o prato, não somente o ato profético, eu serei nessa campanha transformado em uma pessoa melhor, em nome de Jesus.